E aí pessoal, beleza? Tem um tempinho que eu não posto vídeo, não é verdade? Bom, hoje vamos falar um pouquinho sobre X-Men, mais especificamente sobre Aliança Falange. É uma história que já foi publicada pela Editora Abril, né? Só foi publicada pela Editora Abril lá nos famigerados anos 90, mas eu gostei de algumas coisas. E está sendo trazida de volta agora como republicação, mais uma, na verdade, pela Panini, né? No formato de luxo, capa cartão, mas um formatinho melhor do que um formato melhor do que nos formatinhos. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre ela, beleza? Então bem-vindos a mais um Quadrinhos na Estante. Essa história, meus amigos, ela vai ser trazida, né? Está sendo trazida, já foi lançada pelo selo da Panini dos X-Men Grandes Sagas, né? X-Men As Grandes Sagas. Então, vou falar um pouquinho para vocês sobre esse quadrinho. Como é um quadrinho lá dos anos 90 e como é de costume, eu gosto de fazer, seja histórias dos anos 70, 80, 90, eu gosto de contextualizar você, leitor. Por quê? Estamos falando dos anos 90, né? Passado. Nem todo mundo tem acesso às histórias daquela época, mesmo em sebo, em banquinha especializada em quadros, em sebos mesmo. Dificilmente você vai encontrar todas essas sagas que têm sido trazidas pela Panini. E é interessante a gente contextualizar. Por quê? Algum personagem tem alguma relevância? Como é que aquele personagem era antes daquele evento? Você conhece um personagem hoje, mas o que foi que ele já fez lá no passado, né? E é interessante. Eu acredito que a Panini deve trazer no meio das páginas algum explicativo, né? Deve contextualizar também. Então, vamos lá. Meus amigos, vai haver alguns cortes aqui porque eu machuquei o pé, então tá doendo pra caramba, beleza? Vai ter alguns cortezinhos aí. Bom, contextualizando, né? É interessante, já que estamos falando do X-Men Aliança Falange, eu queria deixar claro primeiro que essa é uma das histórias em que os X-Men, os principais, eles não são os principais na história, né? Temos ali personagens secundários. Na época eles estavam um pouco soltos, um pouco perdidos, não se sabia direito como que trabalhariam com eles dentro de algumas histórias. E surgiu a Aliança Falange para dar uma quebrada nisso, né? Para dar uma consertada na verdade. Até porque eles pegaram várias pontas soltas que vinham acontecendo desde lá de trás, né? Várias pontas soltas, então resolveram unir tudo numa história, que é justamente a Aliança Falange. E é interessante que nós prestemos atenção em alguns personagens. O Banshee, ou Banshee, depende de como você pronuncia, é o Sean Cassidy, né? Vai ter um papel importante aqui também. Nós temos Jubileu, a Rainha Branca, né? Emma Frost, e o Dente de Sabre. Mas vamos lá. Bom, o que é a Falange, né? Estão falando da Aliança Falange, o que danado é essa Falange? Antes da gente detalhar um pouquinho, eu queria passar para vocês. A Falange, a gente pode considerar como uma raça alienígena tecno-orgânica. O que quer dizer isso? O que é esse termo tecno-orgânico? São organismos tecnológicos, seres que têm tecnologia e organismos vivos que têm uma simbiose entre si e conseguem sobreviver assim, né, se moldando das mais diferentes formas. E eles pertencem ao que nós chamamos de tecnarquia. Essa tecnarquia a gente pode considerar como sendo um organismo vivo e coletivo, né, seria algo como se fosse uma colmeia. Só que eles têm poderes, têm capacidades de se comunicar, né, telecomunicar em distâncias intergalácticas. Então dá para ter ideia que o negócio é poderoso. E o pessoal da Falange, né, esses ETzinhos, eles já foram capturados pelo Império Kree, né, que era para ser usado como arma contra os seus rivais. Então a Falange, ela assimila a tecnologia daquele mundo que ela acaba, como é que eu posso falar assim, consumindo, né? Acaba infectando. Estima-se que cerca de 100 mil mundos já foram dizimados por essa falange, né? E cerca de 200 mil raças já foram extintas. E eles existem há pelo menos ali uns 100 mil ciclos de vida. E todo o conhecimento dos seus antepassados eles retêm.
né? Então é uma memória coletiva. E a ideia da Falange é simplesmente consumir todo o universo. Então temos o Banshee, né? O Banshee, ele já trabalhou para a Interpol, já trabalhou como detetive na polícia de Nova York, ele já acabou se envolvendo com uma organização criminosa chamada Fator 3, mas através dos X-Men ele acabou ficando do bem, por assim dizer. E seu poder mutante são gritos sônicos, capazes de destruir até aço, né? Colunas de aço. O Shan, o Banshee, ele já morreu pelo menos umas 4 vezes, né? E foi ressuscitado mais últimas vezes aí através de um grupo chamado Os 5, né? Só que nessa última ressurreição dele, pelo menos para quem conhece das histórias antigas, sabe que ele era bem animado, né? Sabe que era bem, sua personalidade era muito alegre, então ele acabou conseguindo recuperar essa personalidade, né? Hoje ele está na região de Krakoa, tá por lá. Bom, nós temos o Cifra, que é o Douglas Hansen, né? Também conhecido como Doug Hansen. Bom, o Cifra, ele é um mutante, só que ele não tem nenhum poder de força, de defesa grande. Ele basicamente seria um humano comum, a não ser pela sua alta habilidade de conseguir decodificar enigmas, né? Seja qualquer tipo de enigma, na escrita, na fala, códigos, enfim, tudo. E ele era integrante dos Novos Mutantes. Ele entrou nesse grupo da seguinte forma: um ser que daqui a pouco eu vou detalhar um pouquinho dele, que também tem importância aqui nessa história, que é o Warlock, né? O Warlock, que não é aquele do Thanos. O pai dele, o pai do Douglas, ele é um advogado que era muito amigo de Charles Xavier, que o ajudou na construção da escola, na questão dos direitos, aquela coisa toda. E o que acabou acontecendo? Por essa proximidade, ela acabou conhecendo alguns personagens, como por exemplo a Kitty Pryde, e dali uma outra e por aí vai. Então, o que aconteceu? Uma certa noite, eles estavam lá com os mutantes, né? E recebem a visita de um ser de outro planeta, que é justamente o Warlock. Só que ele estava assustado, ele não sabia o que estava acontecendo ali. Então ele acabou lutando, tendo a luta ali entre aqueles jovens mutantes, né? Aqueles mutantes, e o Doug foi o que chegou para conversar com o Warlock, né? Até descobrir sua linguagem, explicar para ele que ele era um mal-entendido, que eles também tinham superpoderes e por aí vai, enfim. Acabou tendo uma amizade muito forte com o Warlock, né? Até porque a gente pode ver isso nas histórias mais antigas, que por ele não ter essa proteção, não ter super força, nem uma defesa muito forte, o Warlock ele acabava ficando muito próximo do Doug e por vezes acabava revestindo como uma armadura, certo? Para proteger de qualquer projétil, qualquer dano. Então eles cultivaram uma amizade muito bonita. Bom, e agora o Warlock. O Warlock ele é uma forma, a gente pode considerar como uma forma de consciência tecno-orgânica, né? Uma consciência viva. O Warlock, ele, além de ser um alienígena, né? Ele detém essa tecnologia tecno-orgânica, então consequentemente faz parte da tecnarquia. Um detalhe é que ele estava fugindo, né? Por isso que ele caiu na Terra, de seu pai, porque no seu planeta, no seu local de origem, quando os filhos nascem, depois de um tempo eles têm que provar o merecimento de estar vivo. Então há uma luta entre o pai e o filho. Se o filho sobreviver é porque o pai morreu. Se o pai sobreviver é porque o filho morreu. Quer dizer, um mata o outro para poder justificar a sua existência. E por não querer esse conflito, né? Estava evitando esse conflito, ele acaba fugindo para a Terra. Inclusive, depois tem uma história que o pai dele vem até a Terra, tem uma briga toda, enfim, mas isso é um assunto para outro vídeo, né? Então, basicamente, o Warlock é isso. É um ser que faz parte da tecnarquia, ele tem a tecnologia tecno-orgânica e foi muito próximo do Doug Hansen. Nós temos também a Jubileu, né? A filha, por assim dizer, do Wolverine, né? Tem aquele carinho mais fraternal com o Wolverine. Eu lembro que na época muitos achavam, mas como é que seria se a Jubileu por acaso tivesse um caso com o Logan, né? Isso de lá nos anos 90, acho que em sessão de cartas, em algum grupinho a gente comentava isso. Eu acho que até nas revistas especializadas saiu alguma coisa, mas a gente percebia que era um amor diferente, né? Um amor diferente.
um amor mais fraternal. Nós temos também o Dente de Sabre, todo mundo já conhece, e temos a Rainha Branca, que é a Emma Frost. Outros personagens que eu quero destacar antes de chegar a detalhar um pouquinho mais a história é o Cameron Hodge. Quem não conhece esse Cameron Hodge, ele foi por muitos anos colega de quarto do Anjo, né, quando ele ainda estava lá na faculdade. Só que o Hodge ele tinha inveja porque o Warren, que é o Anjo, ele era um cara bonito, um cara que tinha muito dinheiro, né, querido por todo mundo, e ele acabou nutrindo um ódio por Warren, né, que até então não era o Anjo. Depois que ele descobriu que o Warren era um anjo, né, era um mutante, então o seu ódio simplesmente o deixou mais louco ainda, né, mais pirado ainda. Isso fez com que ele criasse a Direita, que é uma organização, a gente pode falar assim, feita para matar mutantes, né, para extinguir os mutantes, com medo de que eles tomem à frente do Homo superior, do Homo sapiens, na verdade. Ele também se envolveu com o engenheiro genético, o Animus, né, que ele criou os seus animados. A ideia era que ele encontrasse uma maneira de prevenir as ocorrências mutantes, então você já dá para ver que tem a merda ia taiar aí, né? Já tem muita coisa envolvida, o cara era muito ruim, só que acabou não dando muito certo. Ele também, o Hodge, ele foi responsável pela amputação das asas do Anjo, isso, né, que futuramente, quando ele foi amputado, perdeu suas asas, depois o Apocalipse acabou criando o Arcanjo, na verdade. Então teve alguns pontos aí que talvez você se questione, né? Mas por que isso aqui aconteceu? O que é que tinha antes? Então é por isso que eu estou tentando contextualizar para vocês. O Hodge também acabou fazendo um pacto com um demônio chamado Narstirt, eu acho que é assim que pronuncia. Ele acabou se tornando imortal, né? Isso é importante a gente falar porque em certo momento vocês vão ver apenas a cabeça do Hodge, né, em cima de uma aranha gigante, que a gente pode falar assim, mecânica. Teve um ponto que teve aqui a rivalidade entre o Anjo e o Hodge estava tão grande, Arcanjo na verdade nessa época, que o Arcanjo, que o Warren acabou decepando sua cabeça. Como ele era imortal, de alguma maneira aquela cabeça foi para lá em Genosha, né, onde vão vir os eventos de programa de extermínio. Eu acho que tem um videozinho dele por aqui, se não tiver, vai ter logo. E lá essa cabeça acaba se conectando a uma aranha gigante, né, para tentar extrair o máximo de informações, tentar se tecnificar, ficar o mais poderoso possível para assim tentar eliminar os X-Men, né, os mutantes, não só X-Men, mas todos os mutantes do mundo todo. E é justamente nessa época aí, no programa de extermínio, que o Hodge ele acaba com o Warlock preso e tentando puxar a tecnologia dele. E nesse processo de tentar assimilar sua tecnologia, acaba matando o Warlock. Porque apesar do Warlock ter sobrevivido, do Warlock ter morrido, o Hodge ainda teve um leve sucesso. Ele conseguiu ainda assimilar um pouco da tecnologia do Warlock, né? Pouca coisa. Foi também graças a isso que ele sobreviveu. Tá, o cara era imortal, mas saiu com esse pontinho positivo aí, né? Conseguiu extrair um pouquinho daquela tecnologia tecno-orgânica. Bom, outro personagem que a gente tem que falar um pouquinho aqui é o Stephen Lang, né? Ele acabou se tornando chefe de pesquisa sobre os mutantes, substituindo o Trask, né, após sua morte. O Stephen Lang, em alguns momentos, ele acabou criando algumas réplicas dos X-Men, né? Tanto é que ele acabou até lutando, os X-Men acabaram lutando e percebendo que ali eram androides, que eram robôs, e acabaram vencendo ao final. Mas é um personagem que está sempre enchendo o saco dos mutantes. E durante esse evento em que os X-Men lutavam contra suas cópias robotizadas, o Stephen Lang acabou sendo, como é que eu posso falar assim, lobotomizado, né? Acabou perdendo sua consciência. Isso quando Jean Grey acabou forçando com que ele batesse sua nave em um muro, em uma parede, ele acabou sofrendo esses danos. Só que como ele era muito esperto, ele acabou usando seus padrões mentais para foi feito um backup, né? Então ele salvou os seus padrões mentais e acabou colocando um sentinela, né? Aquele sentinela grande que a gente mais antigo vai lembrar dos desenhos X-Men, né?
o molde mestre. Só que isso, do outro lado, enquanto sua consciência de backup estava no Sentinela, um programa, um serviço governamental estava mantendo o seu corpo vivo, né, tentando reanimá-lo a todo custo. E, por fim, acabaram conseguindo reanimá-lo, né, justamente com um novo programa chamado Falange. E uma consequência dessa ação, desses atos, desses contatos com a Falange, desse contato com esse vírus lá no passado, foi usado por Basham para poder reviver Lang, né? Isso um tempo depois. Bom, né, até esse ponto da história, meus amigos, nós já sabemos que Cable, que também está presente na história, ele é filho do Scott com a Madeleine Prio, né, que é um clone da Jean Grey, acaba revelando que ele é o filho do Scott com ela. Douglas Hansen, que é o Cifra, né, o Doug Hansen, ele já estava morto. O Doug morreu, depois veio a morte de Warlock, lá em Programa de Extermínio. As cinzas de Warlock, elas são colocadas sobre o túmulo do Doug, é onde vai surgir o Doug Lock, né, que até então não se sabia direito se era realmente o Doug ou o Warlock. Mais tarde soube-se que era o Warlock com as memórias do Doug. Emma Frost havia ficado em coma, Wolverine já tinha perdido seu adamante lá na saga Atrações Fatais, houve o casamento de Ciclope com a Fênix, né? Tendo aquelas minisséries, as aventuras de Ciclope e Fênix, as novas aventuras de Ciclope e Fênix também. Moira, ela está trabalhando para tentar recuperar não, para tentar achar a cura para o vírus legado. Eu já falei um pouquinho sobre ele aqui nesse vídeo, aqui em cima. E só um detalhezinho aqui, nas aventuras de Ciclope e Fênix, eles vão para um futuro, mas não é fisicamente. É algo parecido com o que foi feito no filme lá dos X-Men, sabe? Em que eles viajam mentalmente para o futuro, onde vão criar seu filho, né? O Cable, por cerca de 12 anos. Depois eles acabam retornando. E o Cable também já foi infectado desde bebezinho pelo vírus tecno-orgânico, né, pelo Apocalipse. Bom, e diante disso tudo, aí nós temos sim o começo da Aliança Falange. Então, vocês sabendo todo um breve resumo, né, para falar de tudo aqui ia demorar bastante, mas um breve resumo do que aconteceu antes, o que é que tinha antes, para o que vai acontecer agora. Então, a partir daí começa a Aliança Falange. Bom, e nessa parte da história nós temos praticamente 3 episódios, por assim dizer. São 9 histórias, né, com alguns títulos se repetindo, mas que a gente pode separar em 3 títulos. Próxima Geração, Sinais de Vida e Sanção Final. Bom, a história começa com Banshee retornando até a Escola Xavier e encontra logo com Emma Frost, né, com a Rainha Branca. Ela está desconfortável, está reclamando. Ele fica um pouco estranho, ele vai caminhando dentro da mansão e acaba encontrando mais outros 2 personagens, a Tempestade e o Arcanjo, que por algum motivo acabam repreendendo. Então, para ele evitar atrito, vou ali resfriar minha cabeça treinando um pouquinho na sala de perigo, né? Então ele acaba encontrando lá Jubileu. E nesse meio tempo, outros personagens aparecem e ele acha estranho o modo como eles estavam agindo, que foram o Bishop, a Psylocke e o Gambit. Então ele acha algumas coisas estranhas, né? Alguma coisa bate na mente dele ali, não, tem algo de errado aqui, vou verificar. Então ele vai até o computador, pede para realizar uma análise, uma varredura para ver se tem alguma coisa errada, algum ser, alguma coisa ali que possa justificar aquela estranheza, né? Será que realmente é aquilo que está acontecendo, que ele está vendo, ou é só impressão? Então, quando o computador termina de fazer a varredura, ele percebe que apenas 4 mutantes estão ali na sala, né? Só tem 4 mutantes na sala, na escola, que é ele mesmo, né, o Banshee, a Jubileu, Emma Frost e Dente de Sabre. O Dente de Sabre ele estava preso, mas nessa época ele estava fingindo uma bondade, né? Ele estava fingindo que estava querendo ser bom, na verdade era só um golpe, depois a gente vai ver isso. Então o Banshee, ele acaba encontrando o Dente de Sabre, cachorrinho latindo, ele acaba encontrando o Dente de Sabre e acaba soltando, explicando a situação para ele, pede para que ele vá encontrar com Jubileu e Emma Frost, enquanto ele vai investigar o que está acontecendo, sabe, onde estão aqueles que deveriam ser os
os X-Men, né? E o Banshee acaba descobrindo que aqueles seres que estão ali fazem parte da Falange, né? São seres tecno-orgânicos. Então, só que esses seres, eles estão com dificuldade para assimilar os mutantes. Então tem aquela ideia de que os mutantes ainda estão vivos. Então os X-Men originais ainda estão vivos. Então ele vai delegar algumas funções por Dente de Sabre, né? Vai juntar o grupo, aqueles 4 que estão ali, para uma missão de resgate. Nisso ele vai ativar os comandos para autodestruição e segue com esse novo grupo para tentar encontrar os novos mutantes, não, os X-Men. Nesse meio tempo ele também percebe que a Falange tem os dados de uns novos mutantes, né, dos novos mutantes. Então o que ele faz? Ele aciona o comando de autodestruição, se reúne com aquele grupo que foi formado ali agora em busca da salvação dos outros integrantes da equipe. E nesse meio tempo, a Falange ela já está procurando praticamente todo e qualquer ser para ser assimilado, né? Ter suas memórias, ter todo o seu conhecimento assimilado e assim ajudar de uma maneira que tentar descobrir uma maneira de assimilar os X-Men também, os mutantes também. E nisso, quem está por trás, os arquitetos desses ataques são justamente o Rod, né, o Cameron Rod e o Stephen Lang, né? Por isso que eu falei lá atrás da importância deles. Só que o Lang acaba tendo ali um pouquinho de receio. Fica pensando se realmente todas aquelas ações estão sendo feitas por eles ou eles estão sendo manipulados pela Falange. Até porque ele entrou de bom grado, ele quis fazer parte da Falange, mas para acabar com os mutantes. Mas será que é só isso? Será que a Falange realmente vai querer só isso? Só destruir os mutantes? Ele acaba tendo essa crise de consciência aí. Bom, é o que eu posso contar dessa primeira parte. O restante vocês vão ter que ler, beleza? Vamos para a segunda, Sinais de Vida. Bom, e na parte de Sinais de Vida nós temos que o professor Xavier, mais Moira e um pessoal da Excalibur, eles estão lá na ilha Muir, né, e são atacados pela Falange. Eles quase não conseguem escapar vivos. Conseguindo escapar, eles fogem até um local, uma antiga base dos acólitos. Lá eles acabam chamando o pessoal da X-Factor e da X-Force e acabam explicando tudo o que está acontecendo. Como o Doug Locke também está no meio deles e ele é um ser tecno-orgânico, ele é colocado em quarentena e é obrigado a explicar o porquê dele ter revivido daquela forma, quem é ele, se é Doug, se é Warlock, que ser é esse, que acaba tendo a junção dos dois, e o que a Falange está querendo ao final de contas. Então aí nós descobrimos que os restos mortais do Warlock eles foram vendidos para os amigos da humanidade, que eles estavam querendo utilizar aquela tecnologia tecno-orgânica para criar novos tipos de sentinelas, né, que seriam mais ferozes, mais vorazes e mais mortais do que os que até então existiam. O Dr. Lang, né, Stephen Lang, ele foi recrutado, o Warlock fala isso, o Doug Locke fala isso, que ele foi recrutado para guardar dentro de si toda a essência, a existência, aquela inteligência, né, toda aquela essência da Falange dentro dele. O Doug Locke acaba se desvencilhando da Falange, né, consegue sair e acaba fugindo. Só que ele percebe que a ideia da Falange é simplesmente, ela acaba voltando ao seu instinto natural, que é assimilar toda a vida existente de onde ela estiver, no caso, o planeta Terra. E após dessas explicações, o Doug Locke ele simplesmente acaba empurrando o Forge, que o professor Xavier pede para que o Forge avalie o que é que está acontecendo, o que é esse ser Doug Locke, né? Daí vem todas essas explicações. Então, depois disso, o Doug Locke aparentemente tem um surto, uma defesa, ninguém sabe se ele é aliado, se ele é inimigo, e acaba se teletransportando com alguns personagens. Forge é um deles, e acabam caindo em um local dos picos suíços.
E lá é falado que o Doug, ele está do lado dos mocinhos, né, do lado dos X-Men, e que naquele local tem uma torre que ela vai servir como se fosse um farol para atrair a Falange que está lá no espaço para a Terra. Eles chegando até a Terra vão assimilar toda aquela tecnologia, todo mundo, e vão partir para um novo mundo, né? Então vai ser mais um na conta dos mundos que foram exterminados e dizimados e assimilados. O professor Xavier, através de um elo telepático, percebe tudo o que está acontecendo e percebe que não é só em relação aos mutantes, é que toda a humanidade, todo mundo, toda a Terra, ela está correndo um grande perigo. E diante disso são formadas duas equipes. E a partir daí, eu não vou detalhar mais, vocês vão ter que ler, quem tiver interesse, né? Deixar aqui um gostinho, não quero mais. Vamos agora para a terceira e última parte, que é a sanção final, né? Podemos colocar como esse título, né, de sanção final. Bom, pessoal, e agora nós temos a terceira parte, que é a sanção final. Bom, Jean e Scott eles estão voltando da lua de mel com informações sobre o vírus legado, uma maneira de tentar uma cura para esse vírus, e vão até Ilha Muir, né, falar para o professor Xavier, só que ela está infestada com membros da Falange e acaba tendo uma luta muito feia. Nisso, quando eles estão quase sem força ali, quem chega virado na gota? Wolverine, né, acaba pulando de um avião e ajudando seus companheiros nessa batalha. Nisso aparece uma Falange, um membro da Falange chamado Larissa. Essa Larissa, ela, junto com os outros personagens, eles querem pegar todas as informações genéticas que estão ali na ilha para poder assimilar, para poder ter conhecimento. E ela acaba praticamente derrotando o Wolverine. Nisso, o Ciclope dá umas rajadas, acaba ajudando o Wolverine a se soltar, porém não está nada favorável para os mutantes, né? Eles estão perdendo. E de repente quem chega? Cable. Nessa chegada de Cable, os membros da Falange percebem que eles vão ter algum problema. Porém, eles têm que coletar aquela informação, aquelas informações genéticas, e também têm que reportar o que eles o que está acontecendo naquele momento, né, o que eles já conseguiram, qual é a ideia, o que está acontecendo naquele momento, para enviar para o pessoal da Falange lá no espaço. Só que fica naquele meio termo. E agora, o que é mais importante? Nisso, eles acabam dividindo a equipe. A Larissa, que é a que estava derrotando o Wolverine, vai pegar as informações e tentar se livrar dos mutantes, e os outros dois personagens também da Falange vão tentar atrasá-los pelo maior tempo possível. Cable acabou chegando lá juntamente com o Wolverine porque o Charles Xavier, né, o professor, acabou tendo um elo telepático com ele, explicando toda a situação, do que era necessário. Queria que eles fossem para lá para poder ajudar a Jean e o Jean e Scott, né? A Jean e o Scott. Só que eles não sabem ainda onde é que estão os mutantes, então o Cable e a Jean eles acabam unindo suas mentes para tentar atrapalhar um pouco o elo das Falanges, enquanto Wolverine e Scott vão atrás das informações, onde é que podem estar os nossos colegas, né, os mutantes. Eles acabam descobrindo que eles estão no Tibete, lá no Monte Everest, então acabam seguindo para lá. Nisso, nesse meio tempo, depois dessa briguinha aí, o Scott, o Steve Lang e o Cameron Rod, eles acabam tendo um certo atrito. Um quer matar os mutantes que estão aprisionados lá e o outro não, ainda não. Por que ele fala isso? Que é o Lang, porque ele percebe que a Falange ela está falando mais alto do que deveria, né? Já praticamente perdeu o controle sobre ela. E quando a Larissa, que ela conseguiu fugir com os dados sobre genética, que ela vai entregar para o Rod e para o Lang, eles estão tentando assimilar a Psylocke, só que acaba não conseguindo, né? E nesse meio tempo aí, que eu não vou detalhar um tanto, que já estou contando muito da história, o Lang, com receio do que a Falange se tornou, acaba fazendo um acordo com a Psylocke, né, para tentar dar um contragolpe no Rod. E realmente é o que vai acontecer. Bom, Wolverine,
Jim, Caleb, Psylocke, que eles estão no Monte Everest, né? Estão lutando contra a Falange. Durante a briga, Wolverine acaba encontrando o local onde está Bishop, né? Dentro dos casulos, junto com os outros X-Men. Bishop, juntando com o seu poder, pegando o seu poder de assimilação de energia, absorção de energia, acaba explodindo todo o local, acaba libertando os outros X-Men. Isso, Rod e o Lang, eles estão ali perdendo, né? Rod acredita que o Lang também está do seu lado e acaba pedindo ajuda. No caso, o Lang acaba tirando a Psylocke do seu controle, por assim dizer, no acordo que eles fizeram, e acabam dando um contragolpe no Rod. Ele acaba se vendo sem saída, ele pensa, não, vou ter que fugir, né? Fugir pela rede. E era o que o Lang estava querendo, era o que ele esperava. Nisso, ele acaba abalando as estruturas daquela localidade, né? daquela casa, daquela prisão, por assim dizer, e acaba desmoronando tudo. Porém, quando pensava-se que tudo tinha sido destruído, que o Rod, por mais que fosse imortal, estava desaparecido, ele acaba surgindo e do penhasco acaba puxando o Lang basicamente para a morte, né? E é assim que se encerra essa saga dos X-Men. Eu tentei não detalhar muito, eu falo um pouco, omito algumas informações, que a ideia é que eu deixo vocês curiosos para vocês lerem os quadrinhos, né, as histórias. É uma história, não está no top 5, tem muita história boa dos X-Men, talvez no top 10 ou top 20, ela entre aí, certo? Mas é uma história que vale a pena, para mim pelo menos vale a pena, gostei muito quando eu li, né? A época que foi lançado pela Editora Abril, no formatinho, aquilo gostei bastante. Até porque não tinha os X-Men desde o começo, os principais, né? Com os personagens ali que a gente está acostumado a ver. Não, eles acabaram sendo como os secundários. E foi legal, eu gostei bastante. Bom, e as consequências dessa história? Depois foi descoberto que o Doug Locke era o Warlock reanimado, né, com as memórias do Doug. Eu falei isso um pouquinho atrás no vídeo. Temos, a partir dessa Aliança Falange, a criação da Geração X, a época em que o Banshee, juntamente com a Emma Frost, eles acabam treinando os novos mutantes, né, os novos integrantes dos X-Men, os jovens mutantes, na verdade, né? E é basicamente isso. Hoje está complicado para adquirir quadrinho, né? Tudo muito alto, preço de gasolina, preço de gás, tudo. É até complicado a gente sugerir para vocês comprarem. Eu vou deixar o link aqui se vocês quiserem. Quem quiser ajudar o canal adquirindo por aqui vai ajudar bastante, beleza? Tá meio complicado, né? É difícil. Quadrinho é a primeira coisa que a gente importa, né? Mas se gostaram do vídeo, curte, compartilha, comenta, que a gente tá sempre respondendo, beleza? Peço desculpa pelos cortes, porque meu pé realmente tá me incomodando bastante. É uma dorzinha enjoada, mas é isso. Beleza? Qualquer coisa, só comentar aí. Valeu!